Olá, boa noite. Hoje, mais um dia de live do projeto Em Preto e Branco Jornal. Hoje a gente vai bater um papo bem bacana sobre crime e castigo. Vamos saber o que é crime, vamos saber o que é castigo, de uma maneira bem descontraída, né, com a nossa convidada. Mas antes de iniciarmos a nossa live com a nossa pauta principal, com a nossa convidada, eu quero dar boa noite para o meu parceiro de projeto, Humberto Caletti. Boa noite, Humberto. Boa noite, Mário. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, a todos que nos acompanham desde maio do ano passado. Mais uma vez, é gratificante, é muito bom a gente poder estar fazendo essa live, sempre trazendo um assunto bacana, um assunto que renda uma discussão, que renda reflexão, né? É sempre muito bom. Humberto, me lembra, hoje é quarta-feira? Quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. A idade está me afetando, Humberto. Não sei se é 2021 ou 2020B, né, cara, mas... Tá certo. Bom, eu queria, falar para os nossos internautas que a nossa live agora de 2021, ela tem um novo formato, né? Um formato um pouco diferente das lives que iniciaram em 2020. No início de cada live, nós sempre vamos trazer algum tipo de informação de utilidade pública, né? Alguma informação que possa ser de bom uso, não digo para todos, mas para algumas pessoas ou para a maioria das pessoas. Então, a informação que eu trago hoje, que eu compartilho, é a seguinte: eu achei muito interessante, vou lê-la para vocês. É da minha área, né? Puxar um pouco a brasa para a minha área. Bom, a primeira dica é sobre direito de trânsito, né? Atualmente existem inúmeras decisões judiciais a respeito de algumas matérias ligadas à área de direito de trânsito que afetam diretamente o dia a dia dos condutores e proprietários de veículo. Segue algumas matérias relevantes nesse momento. Atuação lavrada em nome de condutor que não é proprietário do veículo. Com relação a esta matéria, informamos que existem inúmeras decisões judiciais que, em razão do órgão de trânsito notificar apenas o proprietário da autuação e não o condutor autuado, consolidam de forma clara o cerceamento de defesa com relação ao condutor, o que torna nula qualquer tipo de penalidade decorrente desta infração com relação ao mesmo. Também a possibilidade de apresentar o condutor fora do prazo administrativo. O prazo disposto no Código de Trânsito para informar o condutor prescreve apenas na esfera administrativa, podendo ser identificado o condutor infrator através de ação judicial, mesmo passado o prazo determinado. Esse é o entendimento do STJ em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. E outra informação que eu quero partilhar com vocês é a seguinte: se chama Por Trás da Máscara. O uso da máscara de pano caseira passou a ser recomendado nos últimos dias pelas autoridades, como mais uma forma de prevenção na batalha contra o Covid-19. Confira dados históricos e recomendações do Grupo de Trabalho contra o Covid-19 do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina, para fazer a própria máscara em casa. Tecido não elástico, tipo tricoline ou malha de camiseta fina com quantidade mínima de algodão de 65% na composição. É importante que o tecido não se estique. Proteção extra. Entre as camadas, adicionar um filtro absorvente de polipropileno e celulose, rolos de papel de cozinha, né? Sempre atento à composição do produto. O filtro de papel precisa ser trocado a cada 4 lavagens da máscara e não usar filtro de café. O ar deve sempre circular através da máscara e não ao redor do nariz. A camada do tecido deve ser tripla, né? As alças, né, devem ser 2 elásticos de 17 centímetros cada, nas laterais, para segurar a máscara atrás das orelhas com alguma tensão, ajustar o tamanho de acordo com a necessidade. E a higienização
Bom, a máscara deve ser usada por cerca de 2 horas e ao lavá-la deve ficar de molho na água sanitária por 15 minutos ou em água e sabão por 1 hora e deixar secar ao sol. 60% é a porcentagem de eficiência das máscaras de tecido de algodão contra o coronavírus, segundo estudos da USP. Humberto. Só antes de falar um negócio sério aqui, falar uma bobagem, que a gente sempre fala uma bobagem nas nossas lives, né? Tu falaste que as lives do projeto vem mudando o formato dela, né, cara, desde o começo, mas eu acho que o principal formato que mudou foi o nosso, né, foi ficando mais arredondado nesses últimos meses, né, cara. Mas, deixa de falar... Tu acredita que eu consegui emagrecer 6 quilos, cara? Porque eu tô caminhando todo dia, eu caminho todo dia. Eu acho que tu tem que trocar de balanço, porque eu acho que ela tá te enganando. Que incentivo, né, cara? Que incentivo. Não, mas falando sério agora, a gente sempre dá uma descontraída antes de falar mais sério sobre o assunto. Dois fatos do dia de hoje que me chamaram a atenção e ambos relacionados à pandemia, né? O primeiro, que foi transferido para amanhã, o avião da empresa aérea Azul, né, que vai buscar as doses lá na Índia, né, ao invés de decolar hoje à noite, vai decolar amanhã, por questões de protocolos internacionais, uma coisa assim. Mas são 2 milhões de doses que estão vindo do laboratório da China, né, da Índia, para serem aplicadas aqui, somadas às que tem o Instituto Butantan. Vão ser 8 milhões de doses que, segundo o ministro, começam a ser aplicadas a partir da semana que vem. Se é bom ou ruim, aí cada um tem seu juízo, cada um faz a avaliação que achar melhor, né? Não sou eu que vou dizer se vai ser bom, se vai ser ruim. Isso aí é uma questão pessoal, cada um tem a sua opinião, senão a gente entra numa discussão, né, sem fim. E outra coisa que eu acho que é o mais absurdo, assim, que me chocou, eu estou com a notícia aberta aqui, que saiu eu li pelo Portal Terra, que hoje, em Manaus, estoque de oxigênio acaba e pacientes morrem asfixiados. Os pacientes em Manaus morreram por falta de oxigênio, morreram asfixiados, porque faltou oxigênio para atender os pacientes internados com coronavírus em Manaus. Aqui, segundo a notícia, com a nova explosão de casos de Covid no Amazonas, o estoque de oxigênio acabou em vários hospitais de Manaus nesta quinta-feira, levando pacientes internados à morte por asfixia. O que mais que eles falaram aqui? Ficou cerca de 4 horas sem o insumo na manhã de hoje, o que gerou desespero. Imagina os profissionais da saúde, cara. O pessoal sabendo que nem teve uma médica que disse que eles chamavam os residentes, eles ficavam fazendo manualmente ali, bombando o oxigênio manualmente, mas sabiam que não ia dar resultado. Que aquilo ali tem que ser horas e cansa, entendeu? Mas era só para não desistir mesmo. E aí aqui eles não falaram quantos pacientes vieram a óbito por causa disso. Mas que se morreu um, já é um absurdo morrer por falta de oxigênio, né, cara? Então esse é o retrato da pandemia no nosso país. Isso aqui me lembrou a gente fez uma live uma vez com a moça que era lá de Manaus e agora mora aqui no Rio Grande do Sul, né? Me esqueci o nome dela. É Jocelyne. Jocelyne, isso aí. Aí me lembrou dela contando a situação lá dos amigos que ela teve, que ela perdeu por causa da Covid, lá em Manaus. Então eu fico imaginando, cara, é um absurdo, é um absurdo. Mas esse é o Brasil, e também não é um retrato só do Brasil, né? Isso aqui acontece em vários países. Agora, não sei se em todos morreram por falta de oxigênio, como acabou acontecendo aqui. Mas, enfim, é isso aí, Mário. Até depois da vinheta.
Vai, Mário. Estou... Bom, o pessoal da produção, segunda-feira está na rua. Boa noite. Tem que fazer uma reunião com os estagiários. Tem que reunir os estagiários. Boa noite, doutora Franciele, advogada criminalista, atuante aqui na capital de todos os gaúchos, em Porto Alegre, grande Porto Alegre, e que sai esses nossos rincões do Rio Grande do Sul. Boa noite, doutora. Verdade, boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite, Beto. Agradeço o convite do programa em Branco e Preto. Eu acompanho vocês, eu acompanho o projeto, acho um projeto muito interessante que vocês desenvolvem, porque vem para prestar informações de qualidade, que é o que vocês prestam para a sociedade. Então, é um projeto que está se desenvolvendo de forma maravilhosa. Estão de parabéns. Eu me sinto muito lisonjeada pelo convite. Obrigado. Em nome do projeto, nós agradecemos e a tua participação só engrandece, que o nosso trabalho abrilhanta, né? A live de hoje. Eu gostaria de começar tentando fugir um pouquinho do juridiquês e de maneira bem acessível. Eu gostaria que a doutora falasse, para quem está nos acompanhando, o que é crime. Quando se fala em crime, né, a gente, às vezes, não é o meu caso, tal, que eu sou teu colega, mas eu estou incorporando aqui a pessoa que é leiga, né, então, às vezes as pessoas falam crime, cometeu um crime, né, por exemplo, né, antigamente adultério era crime, deixou de ser, o que é contravenção, o que é crime, né, o beabá, né, para as pessoas terem uma ideia, assim, quando a gente está falando de crime, a gente está falando do quê, doutora? Quando a gente está falando de crime, eu entendo que a gente está falando daquele ato que gera uma ofensa à pessoa, ou ao patrimônio, né? Quando a gente quando a gente fala em contravenção, trata-se de crimes de menor potencial ofensivo, né? Dá diferença na pena, no procedimento, a forma como ele se desenvolve. Uhum. Certo. Mário, Não, só deixa eu fazer uma pergunta. Então, como eu sou mais leigo de nós todos aqui, né, porque eu sou o único que não sou advogado aqui, então só me deixa entender. A senhora disse que crime é tudo aquilo que fere, né, fugiu o termo agora. E aí se tua contravenção, que são crimes de menor potencial, né? Então, quer dizer que a contravenção é um crime também? Dá para dizer que contravenção é crime? Contravenção e crime são as mesmas coisas? Ela não deixa de ser um crime. É um crime, tanto que ela é tipificada, né, pelo nosso código, e, porém, a diferença dela do crime comum, dos crimes hediondos também, é a pena. A pena é a conduta, é o procedimento do processo que é diferente, né, do rito comum, do rito do tribunal do júri. O rito deles é diferente da contravenção penal. Tá, mas só me desculpa furar a fila de novo, mas... Não, capaz, à vontade.
a gente fala que não cometeu um crime, cometeu um delito. Qual que é a diferença? O delito não existe, literalmente, assim, Delito, eu acho que entendo que é a forma comum que a sociedade chama o crime, né? Porque quando diz, a pessoa cometeu um delito e cometeu um crime, não tem diferença. Delito é para tentar suavizar o que daqui a pouco a pessoa fez, não foi uma coisa tão séria, não matou, só roubou o carro, isso aí foi um delito. Só roubou, não matou. Só roubou, não matou. Entendi. Mário? Ok. Eu queria que nossa pauta, né, é crime e castigo. Eu acho que as primeiras noções de direito penal que nós temos é em casa com a mãe, né? Quando a mãe diz, vou te botar de castigo e tal, né? Se tu fizer tal coisa, aquela coisa toda, a gente começa a aprender o que é devido, o que é indevido, né? O comportamento, né? A conduta que é devida e que não é devida, e as consequências dessa conduta. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho, assim, nos desse assim, uma noção geral sobre os crimes de menor, chamados, né, tecnicamente de menor potencial ofensivo, ou aqueles crimes que geralmente eles resultam lá no juizado especial criminal, né, numa justiça que é uma justiça especializada, mas no sentido de trabalhar de uma forma alternativa, de uma outra forma, com crimes que são do nosso dia a dia, que o cidadão comum, né, como nós, podemos cometer, assim, dentro das nossas próprias relações humanas, né, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho desses crimes e desse ambiente também, onde eles são tratados e recebidos, que é os juizados especiais criminais, né? Os crimes que estão qualificados como contravenção, os mais comuns que a gente vê, que a sociedade tem conhecimento, são os crimes de calúnia, de injúria e de difamação, né? O que acontece? Quando uma pessoa vai na delegacia registrar a sua ocorrência, o delegado faz lá o seu termo circunstanciado, que ele é encaminhado para o judiciário, né? Após esse encaminhamento, o que acontece? Ele é remetido para a vara do juizado especial criminal. Essa vara, como que atua, né? É feita uma audiência, normalmente é uma audiência preliminar, que ela é realizada por um juiz, né? Ali as partes tentam compor um acordo, uma conciliação, para que aquilo não venha a acontecer novamente, né? Muitas vezes resulta num bom resultado para as duas partes, e muitas vezes é feito o acordo ali em audiência, né? O réu se compromete a não cometer mais esse tipo de contravenção, não ameaça, por exemplo, né? Não ameaçar mais a vítima, não importunar, e muitas vezes não é cumprido. E daí, se a vítima retorna e informa ao judiciário, aquele processo dá andamento. Nesses crimes de contravenção, se enquadram os crimes que têm penas até 2 anos, que são as penas restritivas de direito ali. Até 2 anos de pena cumulativa ou não de multa, né? Então, muitas vezes, dá andamento esses processos até o fim, porque normalmente quem ameaça não ameaça uma vez. Então, vem 1, 2, 3, né? Ocorrências, termos, e muitas vezes o que é para ser uma contravenção soma-se todas as penas e passa, como que eu vou dizer para vocês, que o juiz, ele, como se ele fosse unificar depois todas essas penas, porque uma pessoa que vai cumprir a pena restritiva de direito,
para ele ser beneficiado da pena restritiva de direito, para ele ser beneficiado da suspensão condicional do processo, ele não pode ter respondido por outros crimes e não ter outras condenações. Então, muitas vezes dá certo no judiciário, sim, mas muitas não dão, né? Porque a vítima sempre tem o dever de informar o que se teve um novo fato. Fazendo uma comparação assim meio absurda, mas o GCRIM seria tipo as pequenas causas de contravenções. Criminais. As pequenas causas criminais. Tá. Que eu não vejo tão pequenas. Se a gente for parar para pensar, o crime de ameaça, ele é tratado no GCRIM, né? Ele é uma contravenção, mas uma ameaça pode gerar uma agressão, uma lesão, um homicídio, e muitas vezes apenas a ocorrência de ameaça ela não é levada adiante. Tá, então deixa a senhora, vamos pegar o caso da ameaça, tá, para ver. Estou falando em nome dos leigos aqui, tá? Sou o único leigo aqui. Vou pegar o caso da ameaça, tá? A senhora diz que eu vou lá, uma pessoa me ameaçou, eu ameacei o Mário me ameaçou. A gente se ameaçou mutuamente, tá? Se nós dois, aí o protocolo, eu tenho que registrar essa ocorrência numa delegacia de polícia e pedir para representar criminalmente, é isso? Representa criminalmente. Aí vai para o GCRIM. Vai para o GCRIM. É remetido para o judiciário, né, dentro de 6 meses. Tá. Aí nessa audiência de conciliação, como a senhora falou, a gente se entende, tá? Aí o assunto para aí, aí não migra para mais nada, né? Sim. Mas se depois a gente saiu dali, já saiu se estapeando, se ameaçando de novo, voltamos para a polícia, então, aí volta para aí, volta todo esse protocolo, retorna para o GCRIM, e aí essas novas ameaças se somam com aquela ocorrência anterior, ou aquilo lá ficou zerado e recomeça-se do zero? Na verdade, esse processo que ficou parado, no acordo que foi feito, se for informar que a pessoa foi ameaçada novamente pelo mesmo réu, né, ele pode desarquivar esse processo, ele pode estar suspenso e ele pode ser ativo novamente, né? Pode, se for outro fato, porque às vezes é outro fato, né? Então, gera-se um novo processo, né? E todas essas, por mais que claro que não vão correr todos os processos juntos, né? Mas tem uma pena restritiva de direito. Daqui a um pouco vem um outro processo, tem outra pena restritiva de direito. Daqui a um pouco esse PEC soma-se tudo, fecha. Porque, normalmente, quem tem muitas penas restritivas de direito não cumpre. É o que a gente vê, assim, na sociedade, o que tu vê no dia a dia, né? É um ano lá que eu tenho que prestar de serviço à comunidade. Ai, deixa, não vou. Porque nessa audiência que teve, que a gente teria feito o acordo, é imposta alguma pena, ou porque a gente se entendeu, não é imposta nenhuma pena para nós? Não é imposta a pena, não. E outra, a vítima aceita a vítima aceita aquele acordo, aquela suspensão, se ela quiser, né? Se ela não quiser, o processo segue, né? Porque é ela que representa, né? Então, o processo dá o andamento normal. Se a vítima disser, não, eu não quero fazer nenhum tipo de acordo, eu não aceito a proposta do Ministério Público, eu quero que o processo prossiga e vá até a sentença, o processo prossegue. Perfeito. Mário? Eu gostaria que tu falasse mais sobre as oportunidades ali, né? Que, é claro, eu queria que tu falasse sobre a possibilidade, nesse tipo de audiência, do chamado termo de mútuo respeito,
a possibilidade do que é essa falar da transação penal, que, na verdade, o pessoal fala, pagar a cesta básica. Gostaria que também esmiuçasse um pouquinho mais sobre a questão da suspensão, o que é a tal de suspensão condicional, né? E, assim, claro, de uma maneira bem tranquila, assim, até para o pessoal pescar, porque eu percebi, através do Humberto, que necessitou traduzir um pouquinho, né, essa questão ali das medidas que se dariam no decorrer, no desenvolvimento, né, da solução desse litígio criminal. Certo. Quando tem a suspensão condicional do processo, como que eu vou explicar? É naqueles casos que a pena não vai ultrapassar 1 ano, né? É feita a proposta de suspensão condicional do processo por 2 anos ou por 4 anos, né? Nessa suspensão, ele pode ser imposto ao réu que ele deve se apresentar periodicamente, né, para assinar, né, lá no processo, periodicamente em cartório, né? E a suspensão do processo se dá em que a pena não vai ultrapassar 1 ano, tá? A transação já é diferente, né? A transação, ela tem que ser proposta, né, oferecida pelo Ministério Público. O réu se compromete também a comparecer, né, não importunar mais a vítima. Tem uns requisitos direto no artigo que esclarece, né? Mas a proposta da transação penal, ela é feita pelo Ministério Público. Quando ele vê o quê? Tem os requisitos, né? O réu ser primário, ele ter a sua residência fixa, trabalho lícito, se comprometer em não importunar mais a vítima, né? Tudo isso. Em contraproposta, ele tem que se apresentar a cada 2, 3 meses no foro, né? Manter endereço atualizado. Essa é a diferença. Na suspensão do processo, ele pode ficar suspenso e retornar, né? Ser ativo, pode. Ele pode ficar suspenso por 6 meses, por 2 anos, por 1 ano, e o promotor de justiça lá dá uma olhadinha, não, mas eu acho que tem que ativar esse processo. E ele voltar a ser movimentado na justiça. Acontece isso. Eu, por exemplo, eu tive um caso de um cliente que ele estava com o processo suspenso há 1 ano e pouco, né? O que acontece? Veio no decorrer outros delitos, nada a ver com aquele lá, estava parado. Veio outros delitos, né? Outras prisões, e quando vê, ele estava suspenso, ativaram ele mesmo depois de quase 2 anos. Bom, o que aconteceu? Bem normal. Resposta à acusação, à audiência, segue o rito processual normal. Só uma dúvida que eu fiquei agora, voltando um pouquinho ali quando a gente falou daquela audiência. Quando faz essa audiência, são as duas partes, o réu e o acusador juntos ali, e não sei se é o acusador que a gente fala, né, mas o réu e o denunciante, sei lá, e ali já é dita qual é a pena que a pessoa vai ter antes da gente fazer um acordo. Eu por exemplo, assim, se me falar, se tu não aceitar a pena, se tu não aceitar o acordo, ele pode pegar 2 anos de serviços comunitários, de alguma coisa assim. Eu não sei qual é a pena que vai ser imposta a ele. Não sabe na hora. Não. Porque se é feito o acordo, né, não tem pena.
né? Fica ali acordado, daí ocorre isso, daí ou a transação, ou o arquivamento do processo, ou a suspensão condicional. Acontece ali, na hora, tá? Mas se o processo segue e ele vai ter sentença, a gente não sabe qual é a pena dele. Daí vai concluso para o juiz, vai para o Ministério Público se manifestar, vai concluso, e daí o juiz, na sua sentença, determina qual é a pena que ele vai impor ao réu. Perfeito. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para nós sobre a Lei Maria da Penha, né? Nos falasse hoje uma situação bem grave no Brasil de violência à mulher, né? E algumas pessoas entendem que o caso da Maria da Penha seria o caso de pequenas causas criminais, é uma coisa leve, é só ir lá pedir desculpa, enfim, eu queria que a senhora fizesse uma pequena síntese da história da Lei Maria da Penha e da sua aplicação hoje, como é que ela está hoje sendo aplicada no dia a dia, como é que é isso no seu dia a dia como advogado? A Lei Maria da Penha, eu acho que como a maioria, assim, tem conhecimento, né? Ela foi gerada devido a uma agressão a uma mulher, né? Pelo seu companheiro, agressão, tortura, cárcere, ele manteve ela em cárcere privado, né? Essa lei, ela surgiu no ano de 2006, que é a Lei 13.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, né? A vítima sobreviveu a todas essas agressões, né? Ficou com muitas sequelas, e com o passar dos anos de 2006 para cá, a lei veio sofrendo algumas alterações, né? Eu acho que, pelo que eu vejo na sociedade, a violência contra a mulher aumentou, né? E foi necessária, não teve como não modificar, né, a lei aos poucos. Então, teve várias modificações. Teve modificações em 2019, teve a modificação em 2020, né? Tudo porque eu acho que o índice de agressão contra a mulher aumentou no Brasil e muito, né? Agora, no ano de 2020, tá, uma das alterações da Lei Maria da Penha que teve foi em relação a que os agressores podem ser obrigados a enfrentar centros de reeducação e também fazer um acompanhamento psicossocial. Antes, isso não era imposto pela lei. Ninguém encaminhava o agressor para um atendimento. O que eu vejo que é necessário, porque muitos, e eu digo que de 100%, no mínimo 80%, eles retornam a conviver, né? Então, se não for trabalhado com o agressor, esse problema vai retornar às agressões, né? Eu acredito, isso é novo, né? Tem que desenvolver ainda esse trabalho, mas eu acho que para um futuro vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Na sua opinião, como mulher e como advogada, o que a senhora entende que leva um homem a agredir uma mulher, às vezes mais de uma vez, e é por causa da nossa cultura machista, né? Porque eu lembro que na época que criaram essa lei, ou seja, ela demorou um tempão, né, assim, para ela ser sancionada e tal. Algumas pessoas diziam que era mimimi, que ninguém tem que se meter em briga de marido e de mulher. Na verdade, assim, quando se trata de direitos, de proteção, de uso difuso, de proteção coletiva, que visa proteger uma determinada camada da população, quem é
a pessoa diretamente afetada por essa legislação, no sentido de que essa legislação põe um freio na questão, na possibilidade de violação do direito dessas pessoas, aí geralmente o pessoal nomeia de mimimi, né? Isso foi com a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a Lei Maria da Penha, questão da Lei de Cotas, o próprio Estatuto do Idoso, né? Quando se trata a questão do Estatuto da Terra do Índio, quando se trata ou seja, lembrando, né, doutora, não querendo, né, o entrevistado não pode falar mais do que a entrevistada, mas toda lei ela tem um histórico, né? Ela surge de um determinado fato social, de uma problemática social, né? Ninguém acorda de manhã cedo e diz, vou inventar uma lei que se alguém matar alguém vai ter que ser preso. Não, né? Isso as normas, as leis são geradas de fatos sociais, de problemáticas na sociedade, né? E eu queria que a senhora falasse um pouco, assim, como mulher, como advogada, no seu entendimento, o machismo hoje, ele chega a ser, bem dizer, uma doença? Eu acho, não sei se uma doença, sabe? Mas eu acho que é mais, o machismo vem mais cultural. Assim, como explicar? O meu avô era assim, o meu pai era assim também. Então, para mim, aquilo é normal, esse tipo de atitude. É o que eu vejo para muitos, sabe? E o que não é, né? Não era, porque hoje em dia é um absurdo uma mulher ser agredida, né? Aceitar uma agressão e não denunciar. Eu, como mulher, vejo isso, né? É um absurdo. Eu nunca aceitaria uma coisa dessas. Nunca. Né? Mas eu acho que muitas têm o medo de ficar sem casa, né? Não tem como se manter, tem os filhos, né? Vem a ameaça. Só que a agressão, ela surge da coisa mais boba possível. Pode ser de uma coisa séria, de uma briga séria que venha gerar agressão, como pode ser de uma mulher se vestir, colocar uma roupa do gosto dela, e o companheiro, por exemplo, se for companheiro, né? O companheiro não gostar. Pode virar uma agressão? Pode. É comum? É comum. Os ciúmes é comum muito na agressão. Às vezes não está fazendo nada, né? Mas a pessoa pensa que tu tá, ou enxerga que tu tá fazendo, cometendo, te insinuando, e muitas vezes não é verdade. E qual é a forma de ele te reprimir, oprimir? É te agredindo. E agressão, não existe só agressão física, né? Nós estamos falando só de agressão física, né? Ela é verbal, ela é psicológica, né? Tem aquela humilhação que muitas sofrem. Então, eu acho que o machismo faz parte, sim, é muito forte em relação à agressão contra a mulher. Mas a gente não pode falar só do machismo, né? Porque ali na Maria da Penha, a relação não é só entre homem e mulher, né? Tem entre pais, filhos, né? Tem entre filhos e mães e avós. Então, não dá para dizer que é só o machismo que gera a violência. Doutora, Mário, me permite que agora vieram várias dúvidas na minha cabeça. Quando a gente fala Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, só antes daí dessa agressão dos homens aí nas mulheres, eu sou jornalista e durante alguns anos eu fiz reportagem policial, eu acompanhei dia a dia de delegacias, de quartéis de brigada, e não foram raras as vezes que eu vi as mulheres que foram lá que apanharam do marido porque ele bebeu, porque ele era usuário de droga, ou porque ele era brabo mesmo, né? Essa cultura, né? Que o pai era brabo, o avô era brabo, o bisavô era brabo, né? E em todos os casos, olha, eu não vi poucos,
um caso que eu vi, o cara tinha batido, o pai tinha batido na criança, que ele jogou a criança na parede, a criança estava com um talho em cima do olho, assim, ó, gravíssima coisa, e a mãe lá na delegacia dizendo que ela ia deixar para lá, porque era ele que trabalhava, ele que sustentava a casa, se ela saísse dali, ela não tinha para onde ir com os filhos dela. Então, isso é uma realidade de muitas mulheres ainda, né, que são dependentes financeiramente do marido, e acabam sendo dependentes emocionalmente também, né? Então, elas se deixam bater, se deixam apanhar, porque elas não têm para onde ir. E muitas também vêm da família, a mãe dizer, não, minha filha, daqui a pouco ele melhora, daqui a pouco ele cura, é uma fase, daqui a pouco ele tá bom. Tem tudo isso aí também, né? E uma coisa que eu fiquei em dúvida da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela diz respeito somente quando essa agressão à mulher ocorre num ambiente familiar, ou se eu agredir uma colega de trabalho, eu agredi uma vizinha, se eu agredir uma mulher, qualquer que seja, não sendo minha parente, daqui a pouco eu dei uns tapas numa mulher na rua. Isso daí se enquadra na Lei Maria da Penha, e quando a senhora disse que não é só a violência do homem com a mulher, que é violência do pai contra a filha, do tio contra, né? Num casal afetivo feminino, tá? Se uma mulher, se a companheira bate na outra, isso aí pode caracterizar também a Lei Maria da Penha, ela se enquadra também na Lei Maria da Penha, ou não, a lei não contempla esses casos de casais homoafetivos? Te respondendo, um casal, duas mulheres, caracteriza, sim, a Lei Maria da Penha, né? A agressão entre elas é uma agressão do âmbito de violência familiar. Então, se enquadra na Lei Maria da Penha. Se enquadra na Lei Maria da Penha. Agredir uma mulher na rua, né? A Lei Maria da Penha é para o âmbito, né, o âmbito familiar. Tem que ver outras circunstâncias, o porquê que aconteceu isso, mas normalmente ela é no âmbito familiar. Que se enquadra, né? E essa agressão, então, se um homem agride uma mulher que não se enquadra na Lei Maria da Penha, ele vai lá para o GCRIM? Lesões, né? Ele vai para o judiciário, né? Vai responder por lesões, né? Lesões corporais. Perfeito. Mas... doutora, nós estamos já chegando ao final da nossa live, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, tá, sobre dois assuntos, assim, que não tem como fugir quando a gente fala de crime, mas é esse último que ocorreu no Carrefour, né, com a morte do rapaz, né, do Beto, e também sobre um outro crime que anda bastante, assim, digamos, ocorrendo com frequência, é a questão da intolerância religiosa, né? Principalmente contra as religiões de matriz africana. Eu lhe pergunto, né, qual é a sua opinião diante desses crimes que aparentemente parece que possuem um recorte social específico, né? E o que a senhora orientaria para as pessoas que são vítimas, em geral, de qualquer tipo de crime, assim, seja de pequeno potencial, principalmente de pequeno potencial ofensivo, porque daí tá mais na questão da autonomia, né, da pessoa ir lá e tomar providências, né? Por gentileza. Nos crimes, vou começar de trás para frente. Nos crimes de menor potencial ofensivo, o que eu sugiro, né, às vítimas desses, que registrem, que denunciem, né, porque acontece uma vez,
vai acontecer de novo. Tá? Se tu não tomares nenhuma providência contra aquela pessoa, vai acontecer novamente, sabe? Puxando um pouquinho a Maria da Penha, junto com a ameaça ali da contravenção, tá? Um caso que eu vi, tá? Que eu li no tempo que eu era estagiária ainda. O que aconteceu? O companheiro dizia para sua companheira, dizia assim, ó, um dia eu vou aí e eu vou colocar fogo na casa, contigo dentro. Ela não registrava. Ele fez isso umas 3, 4 vezes. E ela nunca registrou. E ele foi lá e fez. Ela queimou 90% do corpo dela. Então, por isso que eu digo, sofreu uma ameaça, registra. Né? Foi caluniada, registra. Né? Porque um dia, ou a pessoa para, ou pelo menos tu tens mais provas para ir mais a fundo depois, na hora que tu tiveres que demonstrar para a justiça que isso realmente acontece contigo. Né? Às vezes, o que eu vejo, e que o Beto deve ter visto também várias vezes, quando ele acompanhou os casos dos registros das Marias da Penha, que muitas não era a primeira vez que estava acontecendo, mas era a primeira que estava registrando. Porque deve ter chegado num limite de não aguentar mais, de sofrer de uma forma abusiva, não aguentar mais, registrou. É a primeira vez que ela sofreu a agressão? Não. Certo que não. Certo que não. Então, para esses crimes de contravenção, eu sugiro que registre. É pequeno, é uma coisinha pequena, é pequeno, mas fica lá. Aquilo lá fica na tua vidinha o resto da vida. Aquilo lá fica escrito na tua vida. Se alguém for tirar teus antecedentes, mesmo que tu não responda nenhum crime ou venha responder, aquelas ocorrências vão aparecer. E por mais que digam que o judiciário não leva em consideração, o juiz passa os olhos, mas não vê aquilo, a gente sabe que não é verdade, né? Tu vai estar respondendo por um crime de ameaça que foi dado prosseguimento, mas tu tem 10 ocorrências pelo mesmo tipo de crime. Faz diferença na hora de julgar. Já que a gente está entre advogados, deixa eu ser o advogado do diabo agora. Como é que eu posso dizer para não parecer muito insensível? Se bem que eu gosto de polêmica. Não há casos, ou como é que o judiciário pode analisar de denúncia de falso crime? A pessoa... Eu digo isso porque na época que eu era repórter policial, eu acompanhei uma falsa denúncia de estupro. A menina avisou que foi estuprada pelo cara, o cara foi preso, jogado no central, e aí não perguntaram se realmente ele tinha feito aquilo, era um cara sem antecedente criminal, jogaram o cara no central, isso a gente está falando em 95. E aí a polícia começou a desconfiar da história, apertou a menina confessou que ela não foi estuprada, que ela inventou a história, que ela era apaixonada pelo cara, o cara era casado e não queria saber dela. Aí ela inventou esse crime. Aí, assim como inventam como outras pessoas já inventaram outras histórias, a justiça consegue discernir quando daqui a pouco uma denúncia ela é mentirosa e quando ela é verdadeira? Difícil. Bem difícil. Sabe? Na prática, porque se tu for na teoria, vai dizer, tem que provar. Tem que provar que ele é culpado. Mas nesses casos de estupro, a palavra da vítima basta. Né? A palavra da vítima basta. E vai saber se aconteceu ou não. Eu não posso expor nenhum cliente, nem nada, mas
tem fatos, processos que está acontecendo exatamente isso, sabe? As pessoas estão sendo são 2 processos distintos, né? Acusados de estupro, e eles dizem que não cometeram. E tem a condenação já. E o que valeu? A palavra da vítima. E daí? Vem um laudo negativo, né? A pessoa vítima diz que está abalada com aquilo. Tu vai provar tudo como? Um caso exatamente assim. O réu teve um envolvimento com a vítima, amoroso, e não se divorciou. O que virou? Não vai te divorciar para ficar comigo? Não estou dizendo que todos são assim, de forma nenhuma, né? Muitos estupros acontecem realmente, né? Mas não vai ficar comigo? Registrou ocorrência e o processo está em andamento, né? Muitas vezes é ocasionado por ciúmes, muitas vezes é ocasionado por alienação parental, que acontece. Quantos pais não têm acusação de estupro em relação a filho que não são verdadeiras? Eu acredito que muitos. Mas eu acredito também que muitos acontecem dentro da casa. A sociedade está cheia de casos assim, que a violência vem de dentro de casa. Mas provar é bem complicado. Que o réu não cometeu esse tipo de crime, contando com a palavra da vítima. E a palavra da vítima desse tipo de crime, ela tem muita força. Muita força. Então qualquer homem está passível de ser preso, de ser condenado, mas sendo inocente se a mulher botar... No caso esse que eu cobri, ele não tinha envolvimento nenhum com a mulher, sabe? Não tinha. Até ela era menor de idade, ela tinha 16 anos na época. Então ele não tinha envolvimento nenhum com ela. E até justamente por ela ser menor naquela época, o cara não queria, né? E então a gente pode considerar isso uma falha na justiça, de que daqui a pouco pessoas inocentes estão sendo condenadas porque a pessoa resolveu criar na cabeça dela que o cara que resolveu criar, ela botou na cabeça que ela ia ferrar com a vida, com perdão da palavra, ela ia ferrar com a vida daquela. Agora, mas eu deixo o peixe morre pela boca, né? Eu também adoro uma polêmica. O que o Humberto está falando, Humberto, o que tu está falando, daí a doutora me corrija, o que tu está falando, Humberto, o que tem por trás das tuas palavras é, digamos, um desconforto diante de uma possibilidade de injustiça em decorrência de que a pessoa que está sendo acusada, Humberto, não só existe, sim, uma expectativa de inocência, porque, de repente, digamos, vamos trabalhar nesse retrato aí que tu falou, né? E outra coisa, a essa pessoa, ou a qualquer pessoa que é acusada de qualquer coisa, tem que se dar uma ampla oportunidade de defesa a ponto de que ela possa exercer essa defesa na busca de provar a sua inocência, certo? Porque se isso não for possibilitado, esse tipo de situação da qual nos causa espanto, né, a gente fica muito vulnerável, né? A gente fica muito vulnerável. Por isso, agora fazendo uma analogia, olha que coisa interessante. Por isso, essa regra da ampla defesa, ela funciona tanto no processo criminal, correto, doutora Franciele, assim como no processo de família, no processo civil, qualquer outro processo, né? E por isso que naquela história que nós tivemos agora, já passou, né? Mas a tal história dos processos do Lula,
as pessoas não estavam brigando porque diziam que o Lula era inocente, mas muitos colegas que não eram lulistas, não eram nem de esquerda, nem petista, estavam incomodados com essa sensação que o Humberto mostrou agora, da possibilidade de tu não conseguir fazer justiça. E o que é fazer justiça? É tu dar oportunidade para as pessoas se defender de uma maneira ampla, que não reste dúvida que o processo foi um processo justo, correto, adequado, né? Eu citei o Lula porque é um caso de repercussão nacional, podia citar qualquer outro caso aqui. Então, por isso, muitas vezes, as pessoas dizem assim, a polícia prende e a justiça solta. Mas o problema é que a polícia prende mal. Por isso que a justiça solta. Porque para prender, tem que ter requisitos para se manter alguém preso, né? Claro, o leigo não é obrigado a saber, mas é que nem uma receita de bolo, entendeu? Como é que tu vai fazer bolo sem fermento? Como é que vai fazer bolo sem farinha? Não é verdade? Então, o que ocorre, na verdade, é que a gente tem que afugentar essa sensação de insegurança, né? Poxa, eu tô tão vulnerável assim, então se chegar uma menina mentir que saiu comigo, ir numa delegacia e dizer que eu estuprei ela, eu tô preso, não é verdade? Porque traz esse sentimento, né? Traz, a gente ficou, né? Mas, enfim, desculpa eu intervir aí. Mas Mário e doutora Franciele, que eu tô me referindo não é só nesse caso específico de estupro, entendeu? Denúncia de qualquer crime. A gente tem uma amiga em comum, quer dizer, hoje ela não é mais minha amiga porque por alguns motivos. Mas quando a gente tinha essa amizade alguns anos atrás, ela é uma profissional da educação física. Ela trabalhava com uma outra pessoa que tinha lá prestava serviços lá, e ela ia sair da parceria porque ia abrir uma licitação numa empresa aqui, uma estatal aqui de Porto Alegre, uma estatal federal aqui de Porto Alegre, para fazer laboral, e ela saiu da parceria porque ela ia fazer a inscrição para participar dessa licitação, né? E aí essa pessoa com que ela trabalhava, ela registrou uma ocorrência de roubo dela, dizendo que ela roubou materiais dela, né, que ela teria roubado materiais dela, porque quando tu participa desses processos, tu não pode ter nada, não pode ter nenhum processo que te complique a vida, coisa e tal. Extraponia a tua conduta. Exatamente. Aí ela foi desclassificada desse processo, ela foi desclassificada da licitação, que tinha esse processo de denúncia de roubo de material de trabalho, de material de ginástica laboral. Então, o que eu estou me referindo a esse tipo de coisa também. E daqui a pouco uma pessoa chegar e ir lá no GCRIM e dizer, não, o cara roubou as coisas dentro da minha casa, ou o cara me ameaçou, ou ele chutou meu cachorro, ou ele bateu na minha avó, sabe? E sem tu ter feito nada. É essa a preocupação, porque quando a senhora disse que a vítima tem a palavra final, tem a palavra mais forte, dá a entender, isso aí que o Mário falou, que a gente tem o direito da ampla defesa, mas, por exemplo, como é que eu vou provar que eu não bati na pessoa? Né? Aí a minha palavra contra dele, a palavra da vítima... Não, Humberto, não. Humberto, daí tu tem que contratar a doutora Franciele. Vai ter contratada. Ela resolve isso pra ti. Ela resolve isso pra ti. Daí, como que a gente trabalha para provar, né? Nesses casos, no início eu citei ali os casos dos crimes sexuais que a palavra da vítima tem mais força. Vamos supor como o caso da amiga aí, que foi um roubo, né? Tu vai tentar provar, através de testemunhas, que ela não cometeu esse crime, vai tentar provar através da vida dela. É uma pessoa que trabalha, que ela tem trabalho lícito, que ela nunca cometeu nenhum crime, é primária, né? Não é a forma dela agir,
Se a gente vai conseguir provar tudo isso e fazer com que acreditem, é uma coisa, né? Mas pelo menos a gente tenta, através da conduta da pessoa. Porque imagina, qualquer pessoa pode ser acusada de qualquer coisa, bem como o Beto disse. Né? E como é que tu vai provar que aquilo não aconteceu? Daí vem esses outros fatos que te ajudam a compor ali uma defesa, demonstrando que não é a tua forma de agir. A pessoa que me acusa, ela tem que ter uma testemunha ou não? Não. Né? Não precisa ter uma testemunha. Tá difícil, Beto. Não precisa ter uma testemunha? Não tem. Não tem nada acontecendo comigo, não. Dos outros, é só uma curiosidade. Foi com um amigo meu, não foi comigo. Foi com um amigo meu que foi perguntar. No dos outros é sal, no meu é refresco, né? Tá bom. Mas bem assim que muitas formas acontecem e as pessoas são injustiçadas, porque quantas pessoas são presas ou respondem um processo criminal sem ser culpado? Não é nenhum, nem dois, são vários. Bom, gente, chegamos... Ô, Mário, Fala, Mário, desculpa encerrar, não sei quanto tempo tu combinaste com a doutora Franciele, mas a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante para um amigo nosso, o Enio. Né? O Enio, primeira vez que o Enio está assistindo nossas lives, a primeira vez que o Enio está interagindo conosco, vou dar um abraço para ele. Né? Já aproveitar e estender um abraço para o Figueiredo e para o Vini CT, que está mandando um abraço e fazendo elogios aqui à doutora Franciele. O Enio, para quem não conhece, o Enio é amigo nosso, da nossa época de grupo de CLJ, lá aqui daqui de Redentor. Ele é uma pessoa portadora de necessidades especiais, problema aqui da talidomida, né, dos braços dele, e aí ele colocou o seguinte questionamento que eu acho muito preocupante. Ele botou assim, por exemplo, uma pessoa portadora de necessidades especiais e ameaçado de agressão, incluso física, incluso aqueles chamados coices, chutes, pontapés, por toda a parte do corpo, além de pedir para representar criminalmente, teria que haver testemunhas desse fato que viram, acompanharam e reconheceram os autores do fato, ou não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele precisa ter testemunhas de quem foi que cometeu esse fato. Necessariamente. A palavra dele, o próprio exame, né, que normalmente quando é agressão é encaminhado para exame de corpo de delito, o próprio exame vai comprovar que existiu uma agressão. Então, ele não precisa de uma testemunha para comprovar e provar que ele foi agredido por tal pessoa. Ele botou aqui, vejam bem, é um exemplo, pode ser comigo ou de ser vítima ou pessoa igual, semelhante a mim. A gente conhece o Enio. Que nem tu colocou, que nem com um amigo teu, né? Também igual. Um abraço. Bom, gente, quinta-feira, dia 14 de janeiro, é 14 de janeiro hoje? 14? 14 de janeiro. 14 de janeiro, 21h04. Essa foi mais uma live do Projeto em Branco e Preto, com a pauta Crime e Castigo, com a nossa convidada especial aqui, a doutora Franciele Gorga. Eu conheci ela como Franci Paz, né? Eu chamo ela de doutora Franci, mas é a doutora Franci Gorga Paz ou doutora Franciele Gorga Paz ou doutora Franciele Paz Gorga? Franciele Paz da Silva Gorga. Tá, curiosidade, o Gorga, que origem tem o Gorga? Meu pai diz que espanhol. Eu não fui nunca procurar, não posso dizer, mas meu pai diz que é de origem espanhola. Muito bem. Eu queria agradecer a todos.
Eu gostaria de agradecer a todos os internautas que acompanharam desde o início e que vão depois assistir essa live que fica gravada na nossa página no Facebook. Queria agradecer especialmente a doutora Franciele Gorga, né? E pelo carinho e pela atenção que nos deu em participar aqui da nossa live, trazendo bastante luz, né, para nós, bastante esclarecimento, e também agradecer pela parceria sempre a Humberto, e pedir que tanto o Humberto como a doutora Franciele dê as suas últimas considerações aí e se despeçam dos nossos queridos internautas. Deixa a senhora encerrar com chave de ouro a nossa live. Tá ótimo. Não, só agradecer o seu aceite, porque foi bem em cima da hora, né, que a gente combinou a sua participação na live, né? Agradecer a sua participação, o seu aceite assim tão em cima. É uma live que a gente pode ficar 3, 4 horas falando, porque ainda tem muita coisa para a gente tratar, né, sobre esses assuntos aí que tem de menor potencial ofensivo aí, né? Agradecer a sua participação, agradecer a todos que nos acompanharam. Foi realmente mais um tema polêmico, um tema muito bacana da gente discutir. É a nossa segunda live em conjunto, a terceira do projeto esse ano. E tomara que, como a gente começou o ano com lives tão bacanas, tomara que essa seja a tônica do nosso projeto, que a gente chegue até o final de 2021 ainda debatendo temas cada vez mais instigantes, né, que façam as pessoas refletirem e terem mais conhecimento sobre seus direitos que muitos não têm. Doutora Franciele, muito obrigado mais uma vez por ter participado. Eu que agradeço aos colegas, Mário, Beto, pelo convite, pelo programa, pelo projeto, né, aos internautas. Eu espero que tenha, de alguma pequena forma, ajudado, esclarecido algumas questões. Não foram todas as perguntas esclarecidas, por questão de tempo, né, Mário? Mas espero ter ajudado em alguns pontos para as pessoas se manterem mais informadas, né, mais esclarecidas de seus direitos, do que podem, do que não podem, de como agir, né? Eu agradeço o convite, me sinto lisonjeada e estou à disposição do programa sempre que vocês precisarem de mim, quiserem a minha presença. Doutora, faz um favor para a gente, chama a vinheta aí. Eu chamo? Então, vamos para encerrando nosso programa, e venha a nossa vinheta. Estagiário? Travou. Não, olha, essa vinheta, acho que ela tá brava. Deixa eu ver. Ah, não, agora ela obedeceu. Ela tá vindo. Roda a vinheta. Calma que ela